Certo, pessoal. Então vai lá. Então vamos começando aí. Primeiro eu vou começar com um recado, tá? Uma coisa prática da disciplina que a gente tem que acertar, que é em relação à avaliação, né? Nós terminamos os trabalhos, né? Já foi feito lá então o trabalho 1, o trabalho 2. Até peço desculpa para vocês que eu não consegui terminar a correção ainda, mas até amanhã eu devo lançar as notas lá dessa parte do trabalho, tá? E aí, para fechar o nosso primeiro bimestre, a gente ainda tem uma avaliação para valer, para fazer, né? A nossa prova lá que vale 7 pontos. Isso vai acontecer online também, tá? Então, eu estava esperando hoje para dar esse recado para vocês, né? Para combinar como é que isso vai acontecer. A partir de amanhã, vai ser disponibilizado, então, essa avaliação online, né? Para vocês fazerem, tá? Vão ter algumas questões lá a respeito do que a gente conversou até agora na disciplina, né? A disciplina é dividida em 3 módulos, né? Em 3 partes. Então, o que vai cair nessa primeira avaliação? Então, aqui, esses 2 tópicos aqui, a introdução e as influências internas, tá? Esses 2 aqui são os que vão cair nessa primeira avaliação, tá? Então, são 7 pontos aqui, 7 tópicos, né, para essa primeira parte. Tem os conteúdos aqui, né, para quem quiser dar uma estudada, consultar também, enquanto estiver fazendo a atividade. Essa atividade vão ser algumas questões fechadas, algumas questões abertas, tá? Então, vai ter que escrever um pouquinho lá. E a partir de amanhã, então, já fica disponível para vocês fazerem. Vocês vão receber um aviso, né? Quando eu publicar, eu aviso aqui no mural. Aí vocês vão ficar sabendo que essa avaliação já está disponível, tá? Na semana passada, a gente já começou, então, esse tópico 3, né? Isso aqui já é conteúdo do segundo bimestre, já é, então, para a segunda prova. A gente falou a respeito da diferença de comportamento do consumidor das diferentes gerações, né? Como que as gerações aí impactaram, então, o comportamento do consumidor. Isso vai para a próxima prova, tá? Para a próxima atividade, tá? Então, esse ponto aqui já seria do segundo bimestre. Tudo bem? Combinado? Combinado. Tá. Então, vamos ver o que a gente tem para ver hoje, né? Aproveitar bastante nossos 40 minutos aí que a gente tem no Zoom, vamos ver se a gente consegue fazer nesse tempo mesmo, tá? Um segundo ponto aí, lembrando, né, importante, a gente está falando das influências externas agora, né, esse que é o ponto dessa parte 3. A gente falou das influências internas, agora a gente começa a falar das influências externas, que também são chamadas de influências socioculturais, a influência do arranjo social e da cultura das pessoas, né? Então, quando a gente falou das gerações, tem a ver com a mudança cultural, com a mudança de comportamento que aconteceu ao longo dessas gerações, né, das mudanças aí das gerações. Agora a gente vai falar a respeito de classe social e estilo de vida, que é outro fator determinante que influencia o processo de decisão de compra do consumidor. Dependendo da classe social, dependendo do estilo de vida, o consumidor então influenciado, ele vai tomar decisões diferentes no consumo. Hoje vocês vão participar bastante, tá, da aula, pelo menos nesse primeiro momento aqui. O que eu vou pedir para vocês? Pegam um papel aí, uma caneta, né? E respondam essas questões aqui. Tá? Basicamente, você vai colocar na frente de cada coisa dessa a quantidade que você possui na sua casa. Tá? Então, pensa na sua residência, no lugar que você mora, com as pessoas que você mora aí, né? Como é a sua casa. Então, não são coisas só suas, né? Coisas da casa, coisas que tem na casa onde você mora. E aí você marca aí qual é a quantidade que você tem de cada coisa, né? Então, quantidade de automóveis de passeio, exclusivamente para uso particular, né? Então, se você tem um carro que é de trabalho, um táxi, ou um carro para fazer Uber, né? Aí esse não conta, só conta carro exclusivo de uso particular, exclusivo de passeio, tá? Aí você coloca ali quantos que você tem. Quantidade de empregados mensalistas que tem em casa. Tá? Só conta se essa pessoa trabalhar pelo menos 5 dias por semana na sua casa. Se é uma diarista que vai 1, 2, 3, 4 vezes por semana, não conta. Tá? Só conta se for um empregado fixo que vai pelo menos 5 dias. Se tiver algum, então marca ali. Tá? Terceiro, quantidade de máquinas de lavar roupa. Tá? Então, se for máquina de lavar roupa mesmo, aquele tanquinho não conta. Tá? Tem que ser aquela máquina que lava a roupa automaticamente. Tá? Se tiver, marca ali e quantas tem. Aí, quantidade de banheiros, né, para a gente determinar se é banheiro ou não, tem que ter o vaso sanitário, né, porque às vezes tem um lavabo, que é só uma pia e tal, daí esse não conta, tá? Só conta se for um banheiro com vaso sanitário.
Então, você coloca quantos tem no lugar que você mora, né, quantos banheiros com vaso sanitário possui. Aí tem DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD, e desconsiderando DVD de automóvel. Então, se você tem um console de videogame, aí, alguma coisa que leia DVD, você pode marcar aí, tá? Você pode responder aí. Qualquer dúvida, vocês podem me falar, tá? Aí, quantidade de geladeira que possui, né? Quantas geladeiras tem em casa. Qualquer tipo, né? Qualquer tipo de geladeira vai contar aí. Depois, quantidade de freezer, tá? Independente. Tem que ser freezer ou um outro aparelho, né? Que é um freezer, ou aquela geladeira que tem duas portas, tá? Aí conta como freezer também. Se você tem uma geladeira com duas portas, você vai contar ela aqui como geladeira e como freezer. Agora, se for aquela geladeira que tem uma porta só e aí tem um congeladorzinho lá dentro, aí só conta como geladeira, tá? Freezer só vai contar se for separado ou geladeira de duas portas. Ok. Quantidade de microcomputador que tem em casa, considerando de mesa, laptop, notebook, netbook, não conta tablet e smartphone, só computador e notebook mesmo. Tá? Quantos tem em casa, contando todo mundo, todos os computadores que existem aí. Quantidade de lavadora de louças, né? Se tiver máquina de lavar louça, marca aí. Quantidade de fornos micro-ondas também, se tiver, marca aí. Quantidade de motocicleta, e aí mesma coisa, você vai desconsiderar as que são de uso profissional. Então, se tem uma moto que é para fazer entrega, que é para trabalhar, que é mototáxi, alguma coisa assim, não conta, tá? Só conta se for motocicleta de uso pessoal. E, por último, quantidade de máquinas secadoras de roupa, tá? Se por acaso a máquina de lavar roupa lava e seca, não é só centrífuga, tá? Tem que ser aquela que seca mesmo, que a roupa sai sequinha. Se for máquina que lava e seca, você conta também. Ou se você tem uma secadora de roupa separada, né, pode contar também. Beleza? Beleza. Podemos ir para frente? Pode. Eu tô tudo bem. Tá. E aí tem mais duas perguntinhas aqui para você responder. Ó. Como que é a água, como que chega a água no domicílio, na casa que você mora? Por rede de distribuição, é por poço ou é por outro meio? Tá? Aí você marca aí qual dessas três opções aqui é a entrega de água na sua residência. E em relação à rua, né, onde você mora, como é a rua na frente da sua casa, tá? Considera bem na frente da sua casa mesmo. Na frente da sua casa, a rua é asfaltada ou é rua de terra cascada, tá? Uhum. Aí você marca aí essa opção. Ok. Pronto? Próximo? Próximo. Sim. Aí. E essa é a última, tá? Então, a última pergunta que você precisa responder é qual é o grau de instrução do chefe da família? Aí até dá uma dica aí, né? Considere como chefe da família a pessoa que contribui com a maior parte da renda do domicílio. É difícil hoje falar em chefe da família, né? As coisas mudaram, mas pensa na pessoa que contribui com a maior parte da renda, né? Da casa. Qual que é o nível de instrução dessa pessoa? Aqui tem duas colunas, mas é a mesma coisa, é só a nomenclatura antiga, né? Então, se essa pessoa é analfabeta, tem só o ensino fundamental 1 incompleto, né? Você vai anotar aí. Antigamente, ensino fundamental chamava primário, né? Então, a pessoa não terminou nem o primário, você marca essa opção aqui. Se a pessoa terminou o fundamental 1, né? Ou terminou o primário, você marca aqui. Se ela terminou o fundamental, né? Pode até ter começado o ensino médio, mas não completou, aí você marca aqui. Ensino médio completo e superior completo. Beleza? Beleza. Vocês fazem ideia do que é isso? Do que são essas perguntas que a gente está respondendo? Não faço a menor ideia. Essa metodologia, né, esse sistema, às vezes você vai fazer, né, algum cadastro, alguma coisa, e tem perguntas parecidas com essa, né? No vestibular, costuma perguntar e tal. Tem algumas situações aí que essas perguntas aparecem. Para responder pesquisa e tal, né? Geralmente no Enem aparece, No Enem, quando a gente vai Enem pedir tem. isenção. Exatamente. Questionário sócio, não sei o que lá do Enem, né? Ele vai perguntar isso daí, exatamente. É, sociocultural, Isso. uma coisa assim. Isso mesmo. Essa é uma metodologia que vai permitir, indiretamente, classificar, né? Isso é meio complicado de falar, mas tentar identificar qual é a sua classe social, qual é a sua classe econômica, sem perguntar quanto você ganha, né? Às vezes perguntar quanto que você ganha, qual que é a renda domiciliar, as pessoas ficam sem jeito de falar. Mas perguntando dessa maneira, às vezes fica mais
fica mais fácil, né? Tem menos resistência, tá? Então, o que você vai fazer agora? Você vai pegar as respostas que você deu aí e vai somar a pontuação aqui que você fez, certo? Então, quando fala de automóvel, se você marcou que você tem um automóvel, então você marca 3 pontos. Você marcou que tem 2, marca 5 pontos. E vai somando tudo aí pra gente ver quantos pontos você fez. Não precisa falar, tá? Guarda pra você. A pontuação. Então, se tem banheiro lá, se tem 1, marca 3, se tem 2, marca 7, né? Você vê que as pontuações, elas são diferentes para cada questão, e tem um porquê, tá? Tem um motivo para ser assim, a gente já vai... Você vê que algumas coisas, então freezer, né? Se você tem 3 ou 4 ou mais, é sempre a mesma pontuação, né? Máquina secadora de roupa, tanto faz a quantidade que você tem, né? Sempre vai ser a mesma pontuação. Já tem coisa que pesa muito mais, né? Que ela pode pesar até 14 pontos se você tem mais de 4 banheiros em casa. 4 banheiros ou mais. Terminaram? Terminei. Já. Desirê terminou, Graziele terminou, Mônica terminou. Beleza, ó, e aquelas outras perguntas, tá aqui a resposta, tá? Então, se você tem água encanada em casa, né? Marca mais 4 pontos. Se a rua é pavimentada, marca mais 2 pontos. E aí, de acordo com o grau de instrução do chefe da família, você marca mais uns pontos aí. O que isso tudo significa, né? Você pega a quantidade de pontos que você fez aí, isso indica que, muito provavelmente, essa aqui é a sua classe econômica correspondente. Então, se você fez aí de 0 a 16 pontos, provavelmente sua classe econômica é D ou E. Se você fez de 17 a 22, é classe C2, né? E assim por diante. Né? Se fez 45 ou mais, é classe A. Okay. Esse é o critério, né? Essa metodologia chama Critério Brasil de Classificação Econômica. Né? Então, vamos dizer assim, é o jeito que oficialmente a gente classifica as classes econômicas e sociais aqui no Brasil. Tá? Então, são essas as classes que existem aqui. Classe A, B1, B2, C1, C2, D e E. A D e E já foi duas classes separadas, agora é uma classe só. A gente agrupou aqui classe D e E. Essa metodologia ela é mantida, atualizada por essa associação aqui, por essa entidade, Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, né? Vou mostrar aqui para vocês. Agora sim, aquele outro site que estava aparecendo. Ó. Então, nesse site aqui, né, você sempre tem a versão mais atualizada dessa pesquisa, desse sistema. Né? Se algum dia você tiver que fazer alguma pesquisa que esse tipo de situação é importante, né, saber a classe econômica das pessoas, é aqui que a gente pega essas perguntas, né, aqui que a gente vai pegar essas referências. Então, esse aí que a gente fez é o Critério Brasil 2019, né, é a classificação de agora. Mais ou menos de agora, porque é assim, né, isso aqui se baseia em uma pesquisa do IBGE. Né? O IBGE, ele vai todos os anos nas casas das pessoas fazendo a pesquisa nacional por amostra de domicílio, né, que a gente chama de PNAD contínua, né, a pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua. Então ele vai na casa das pessoas mesmo e atesta que tem essas coisas aqui, né? Ele vai ver lá quantas geladeiras tem, quantos freezers, se tem carro, se não tem. O que essa pesquisa acaba fazendo? Ela cria essa numeração aqui, essa pontuação, para corresponder na média, aquilo que o IBGE realmente encontrou na casa das pessoas. Né? Então, ele criou esse sistema de pontuação que, se você fez tantos pontos aqui, é muito provável, estatisticamente, que você está nessa classe econômica. Então, é o jeito de eu saber qual é a sua classe econômica pelo seu estilo de vida e não pela sua renda. Né? Sabendo mais ou menos o que você tem na sua casa, eu entendo o seu comportamento, o seu estilo de vida. E aí eu consigo identificar qual que é a sua classe econômica, a sua classe social. Tá? Ó, é a mais atual que a gente tem, é a versão de 2019, que ela se baseia no que o IBGE encontrou na casa das pessoas em 2018. Né? Então, sempre é um pouquinho defasada, né, essa pesquisa, mas é muito próximo da nossa realidade. O que vocês acham? Vocês concordam aí com a pontuação que deu? A minha ficou certo, eu acho. Deu certo? A minha também. Tá. Então, essa é a classificação, né, mais ou menos oficial, e a gente vai voltar a falar dela, só vamos colocar no
no contexto, então, para a gente entender o que isso significa, o que isso tem a ver com comportamento do consumidor. Tá? Vamos voltar Professor, ao slide. Pode falar. só uma pesquisa, só uma dúvida. Uhum. Essas classes sociais, elas têm um site que você estipula o tipo da renda, o valor da renda ou não? Só é questão mesmo dessa pesquisa? Tem a Tipo renda, assim, vai aparecer aqui em algum momento, né? O que essa pesquisa, na verdade, aponta, né? Ela fala assim, ó, que se você tem essas coisas na sua casa, tem uma alta probabilidade da sua renda ser de, em média, tanto. Tá? Não quer dizer que é, mas vai chegar nisso, vai chegar em média isso. Mas que quem que legal, dá então. essa resposta de qual que é a classe, a renda de cada classe é a PNAD, é a pesquisa que o IBGE faz. O IBGE faz a cada 10 anos o censo, né? Então que ele vai na casa de todo mundo e tal. Era até para rolar ano que vem, agora não sei mais se vai acontecer, né? Aliás, era para ser esse ano, já não vai ser. Daí tinham adiado para o ano que vem. Agora não sei mais se vai ser ano que vem também por conta da pandemia. Mas a cada 10 anos, mais ou menos, o IBGE faz o censo. Ele entra em todos os domicílios, em todas as casas do Brasil. E entre um censo e outro, né, entre uma grande pesquisa dessa e outra, ele faz a pesquisa por amostra de domicílio. Então, ele visita algumas casas todos os anos, o tempo todo. Tá o tempo todo visitando algumas casas para atualizar esses números. Né? Essa pesquisa que dá para a gente o número de desempregados, né, quantas pessoas estão desempregadas, procurando emprego, quantas pessoas moram por casa. Então, tem um monte de insight bacana. E ali que vai dar a renda das pessoas mesmo. Então, isso aqui é só uma leitura indireta, para a gente tentar se aproximar disso. Né? Então, se a pessoa tem essas coisas em casa, estatisticamente é mais provável que ela tenha essa renda aqui. Vai aparecer lá no final também. Tá? Ok. Então, vamos colocar aqui essa coisa em perspectiva. Né? O que tem a ver isso? Quando a gente fala de classe econômica, de classe social, essas duas coisas meio que se confundem, né? Se é classe econômica, se é classe social, tem toda uma discussão a respeito disso, mas vamos usar essas duas expressões aí como se fossem a mesma coisa, tá? Na verdade não é, mas para o nosso caso aqui vai servir. Antes da Revolução Francesa, né, toda a Idade Média e tal, aí boa parte da história da humanidade, a gente sempre teve a nossa sociedade dividida em duas classes, né? E aí mais classe social mesmo, de papel social que essa classe tem, do que classe econômica. Mas tem a ver com o poder econômico também. Né? A gente sempre teve ali uma pequena classe, um pequeno grupo de pessoas, que é a nobreza, né? E o clero passou a fazer parte disso numa certa altura também. Então, os nobres, os bispos e os padres da Igreja Católica formavam ali uma classe econômica. Enfim, então, você tinha uma classe que era privilegiada, né? Que era... vamos dizer assim, que se considerava superior aos demais. E aí você tinha todos os demais, que era uma grande parcela da sociedade, o grande número de pessoas, que eram os plebeus, né? Que eram aqueles que não eram nobres, que não tinham título de nobreza, mas que participavam da sociedade também de alguma maneira. Né? Isso durou muito tempo, durou séculos, né? Milênios, dá para dizer, a sociedade organizada dessa maneira. Né? Uma classe econômica que se julgava maior do que as outras, mandando e desmandando de uma classe econômica que era mais numerosa, que eram os plebeus. Né? O nobre achava que por ele ter nascido numa determinada família, ele tinha mais direito que os outros. O plebeu achava que, como ele não nasceu nobre, ele não tinha direito de nada. Né? Então, as coisas mais ou menos se assentavam dessa maneira. Esse plebeu, então, se aproximava do nobre para tentar sobreviver, ia prestar serviços para eles lá e tal, era explorado, né, de certa maneira. Essa era a classificação econômica aí, as duas classes econômicas que existiam até a época da Revolução Francesa. Né? Lembrando aí mais ou menos, a Revolução Francesa ela estourou em 1789. Então, até final dos anos 1700, por aí, é essa classificação econômica que a gente tem. Uma das coisas, né, um dos ingredientes aí da Revolução Francesa foi o fato de estar aparecendo aqui, né, entre os plebeus, na verdade, uma outra classe, um outro grupo de pessoas que não queriam mais ser explorados pela nobreza como os plebeus eram. Porque essa classe aqui, ela tinha algo a mais, ela passou a ter poder econômico. Né? É uma classe de pessoas que não eram nobres, então nem sempre eram donos de terra, não tinham título de nobreza, não participavam dos governos, mas pelo comércio e por algumas atividades econômicas enriqueceram, né? E conseguiram fazer muita grana, com as guerras também e tal. Então essa classe aqui, ela começou a se destacar.
E ela começou a rivalizar com a nobreza. Ela passou a disputar espaço na sociedade com a nobreza. Então, era uma classe que tinha poder econômico, mas até a Revolução Francesa não tinha poder social. Ela não tinha um papel social de destaque. Então, o que a Revolução Francesa marcou, né, foi a ascensão da burguesia. Então, depois da Revolução Francesa, a burguesia pulou lá para cima. Né? Ela passou a ser a classe dominante, vamos dizer assim, né? Passou a ser a classe com maior papel social. A classe que comandava os destinos dos países, começou a fazer parte dos governos, né? E a nobreza foi perdendo importância, a nobreza foi sendo esvaziada, os títulos de nobreza foram caindo, os reinados foram se desmanchando, né? E aí o arranjo social foi mudando um pouco. E aí o que acontece? Quando a gente chega nesse ponto, a gente passa a ter a classe dominante, né, vamos dizer assim, a classe mais alta aqui do nosso arranjo social, era uma classe que estava lá por questões econômicas e não por uma questão de nascença, por ter nascido numa determinada família e tal, ou por determinação divina, sei lá, né? Era uma classe que chegou ali nesse destaque social por uma questão econômica, né? Por ter acesso às questões econômicas, tá? E aí a gente passa a olhar para essa divisão de classes de uma maneira diferente, né? Essa classificação hoje, a gente tem esse arranjo hoje que a gente entende aqui como classificação da sociedade. É uma classificação que tem um papel, tem um olhar muito mais econômico mesmo, né, do que de qualquer outro critério. Então, na maioria dos países, na maioria das sociedades, a gente tem a sociedade dividida, então, em 3 classes, por poder econômico mesmo. Você tem uma classe alta, que tem alto poder econômico, que são os donos dos meios de produção, pessoas que têm acesso a muita renda, que têm acesso a muitos bens, muito patrimônio acumulado, né, que formam, então, a classe alta, que são os ricos aí, né? E você tem, então, uma classe baixa, que seriam as pessoas que não têm acesso aos meios de produção, que não têm muita renda, que não têm bens, né, que seriam os pobres. E tem uma classe intermediária, que ela não é nem muito rica, mas também não é pobre, que é o que a gente chama de classe média, né? Então, essa é a classificação econômica que prevalece na maioria das sociedades, né? Classe alta, média e baixa, né? Ricos, médios e pobres. Tá? Então, basicamente, 3 classes econômicas bastam aí para a gente entender a maioria das sociedades, né? Você tem gente que é rica, você tem gente que é pobre, tem alguém ali no meio do caminho, que é uma novidade, tal, do século XIX, XX, mas é uma classe que está ali, que tem, não chega a ser rica, né? Mas também não pode ser chamada de pobre. Tá? Então, essa classificação em 3 categorias é o que basta na maioria dos países, né? E aí, olha a nossa realidade, né? Olha como é que é a nossa situação no Brasil. A gente tem 6, né? Ao invés de 3 classes econômicas, a gente precisa de 6 classes, né? Classe A, B1, B2, C1, C2, né? E essa classe D e E. Chegou até 7, porque a D e E era separado. E agora juntou. O que isso mostra para a gente, né? A gente tem se as 3 primeiras aqui fossem as classes tradicionais, alta, média e baixa, a gente tem 3 classes aqui que são para baixo da classe baixa, né? Que em qualquer lugar do mundo seria considerada abaixo da linha da pobreza. Mas a gente tem essa divisão toda aí. Se a gente for pegar pelas letras, então, sei lá, a classe A seria a classe alta, essas 2 classes B seriam nossa classe média, as 2 classes C seria nossa classe baixa, classe D e E é abaixo da linha da pobreza, né? É uma população que está brigando aí para subsistir, né? Que mal consegue participar da atividade econômica. Então, olha como é o nosso país, né? A gente tem uma desigualdade econômica muito grande, a ponto da gente precisar até de mais classes sociais para dar conta dessa desigualdade toda. Aqui tem um exemplo, ó. Então, nos países de economia capitalista, né, isso faz sentido para país de economia capitalista. Não dá para falar isso da China e tal, que é outro tipo de organização lá, né? Mas os países capitalistas desenvolvidos, a classe média é que é a classe mais numerosa, é que é a classe preponderante. Você até tem os ricos, os bilionários lá daquele país, né, mas eles são um número pequeno. Tem lá os pobres, mas eles também são um número pequeno de pessoas. Onde você tem mais gente nesses países desenvolvidos é na classe média, nessa classe intermediária, né? Então, essa é uma característica da nossa economia moderna. Os países desenvolvidos, hoje em dia, são aqueles que têm uma grande classe média, onde a classe média é a mais numerosa. Aqui são números dos Estados Unidos, né? Então, nesse gráfico azul aqui, está comparando 2008 com 2014,
Mas se você pegar aqui, ó, classe baixa, pegar 2014 aqui, que foi depois da crise e tal, né? Então teve um abalo social aqui. Você tem um pouco mais de 10% só da população que é classe baixa nos Estados Unidos. Aí você tem quase 30% que é baixa classe média, 45% mais ou menos que é classe média plena, mais uns 10, 15% aqui que é alta classe média, e uma pequena porcentagem aqui, né, menos de 5%, 1, 2, 3%, que são os ricos, milionários, bilionários lá daquele país. Tá? Então percebe, ó, entre baixa classe média e alta classe média, você tem quase toda a população aqui. Tira 10% para cá, 1% para lá, né? 80%, 90% da população é classe média. É a classe mais numerosa, esmagadoramente falando, né? Muita gente, é quase toda a população classe média. Essa é uma característica de país desenvolvido. E aí aqui nesse outro gráfico, né? Aí só divide em 3 classes mesmo, classe alta, média e baixa. Aqui são dados de 1971 até 2015, né? Você vê que lá em 71, essa classe média aqui, ó, que seria essa coluna do meio aqui no gráfico azul, né, correspondia a 61% da população. Em 2015, por conta das crises econômicas aí, diminuiu um pouquinho, mas era 50% da população. Pelo menos metade da população faz parte da classe média, né? E tudo no marketing, no comportamento do consumidor, a própria ideia de sociedade do consumo, é pensado para essa realidade aqui. Né? O marketing é uma atividade que funciona para essa realidade, para a realidade onde você tem uma grande classe média, onde você tem a classe média como a classe mais numerosa daquele país, é onde tem mais gente. Então você tem lá alguns ricos, né? Tudo bem, ok, né? Normal, você tem ali as pessoas que enriqueceram, que acumularam bens e que têm uma alta renda, e aí você tem uma grande classe média e você tem alguns pobres, você tem algumas pessoas ali em condição de pobreza, em classe baixa, que é onde o governo tem que se concentrar, né? Que o papel do governo passa a ser de tirar essas pessoas da linha da pobreza, né? Trazer essas pessoas para as classes mais altas, pelo menos para a classe média. E o que vocês acham? No Brasil é assim? A nossa classe média aqui é onde tem mais gente? O que vocês acham? Em qual classe tem mais gente no Brasil? Acho que abaixa. Na classe Bem baixa, né? Uhum. Exatamente. Então essa é a nossa realidade. Para o que a gente chama de país desenvolvido, economia desenvolvida, que é a nossa referência para falar de marketing, de comportamento do consumidor, né? Muitas vezes. Tudo isso é pensado para um país, para uma economia, para uma sociedade que é organizada dessa maneira aqui, onde você tem uma classe média com a maior parte da população, a maior parte das pessoas fazendo parte da classe média. A classe alta, ok, ela existe, ela está ali. A classe baixa também, ela tem ali um certo número de pessoas que estão na classe baixa, e o governo, com o estado de bem-estar social e tal, vai promover ações para melhorar a vida das pessoas que são da classe baixa, e trazer essas pessoas da classe baixa para a classe média. Quando você tem um país com uma grande classe média, com muita gente na classe média, você tem a roda do consumo girando, você tem a sociedade do consumo acontecendo. A classe média tem poder de consumo, a classe média consegue consumir, consegue comprar as coisas, consegue comprar um produto de marca, consegue viajar, consegue participar aí da economia. A gente precisa, então, para ter uma boa dinâmica econômica nos países capitalistas, de um grande número de pessoas formando a classe média. Talvez essa seja a grande questão econômica que a gente não tem no Brasil. Tá? Então tem uma distorção na percepção, no papel das classes, né, aqui no nosso país. Né? Como a gente estava falando, essa não é a nossa realidade. Né? O Brasil é diferente disso. A gente fala assim, o Brasil é um país pobre, né? A gente não é um país pobre, a gente está entre as 10 maiores economias do mundo e tal, né? O país o Brasil como país é um país rico até, mas a gente é um país desigual. O nosso problema é a distribuição das pessoas nas classes econômicas aqui, que não é legal. Olha aqui os números do Brasil, né? Vou pegar só essa primeira coluna aqui, a segunda, né? Que é a coluna do Brasil, para depois tem por região aqui também, mas o que interessa para a gente aqui é pensar aqui no Brasil. Então, se a gente achar, né, se a gente julgar que a classe A é a nossa classe alta, ok, eu tenho 2,5% da população, né, 2,5% da população que se classificam aí como classe A.
E aí na classe B1 e B2, que seria a classe média, eu tenho cerca de 20% da população. 4% na B1, 16,5% na B2. Né? Então, mais ou menos 20% aqui da população seria o que o mundo inteiro chama de classe média. Né? Então, o que deveria ser a maior parte da população, onde deveria estar a maior parte da população, a gente tem 20% só, né? 4,5% e 16,5%. Então, essa é a nossa desigualdade, né? Esse é o nosso problema. A gente fala de marketing, fala de comportamento do consumidor, de consumo, de incentivar o consumo, mas a gente não tem uma classe consumidora muito grande, né? A nossa classe consumidora é pequena, é uma pequena porcentagem só da nossa população que estaria na condição aí que o mundo inteiro chamaria de classe média. Aí a gente tem, na classe C1, né, que daí já entra na classe baixa, né? Classe C já seria então a classe baixa, A classe alta, B classe média, C classe baixa, né? Na C1 eu tenho 21% da população, na C2 quase 27% da população, nas classes D e E 28% da população, né? Essa é a crueldade do Brasil, ó. Então se você pegar aqui, ó, tem 70% aqui mais, né? Quanto que dá aqui essa conta? Deixa eu somar rapidamente aqui. Então, 21,5% na classe C1, 26,8% na classe C2, 28,3% na classe D e E. Então, a gente tem 76,6%, quase 80% da população da classe C para baixo. Aqui está a maior parte da nossa população. E a nossa maior classe econômica, a classe que tem mais gente aqui, 28,3% da população, é a classe D e E, né, que é uma classe que está abaixo da linha da pobreza, uma classe que nem deveria existir, né? Está abaixo da classe baixa, né? Para a maioria dos países isso aqui não faz o menor sentido, é pobreza extrema mesmo, né? Então o Brasil tem feito alguns esforços para diminuir essa classe D e E, ela já foi muito maior, né? Já teve muito mais gente aqui nessa classe. Você vê que a gente mora numa região privilegiada do Brasil, ó. Na região sul, 15,7% só da população está nessa situação, né? É bastante, mas perto da média do Brasil ainda é muita gente. No Nordeste, onde está a maioria das pessoas nas classes D e E, né? 46%, quase metade da população lá está abaixo da linha da pobreza. Então essa é a nossa realidade em termos de classe social, né? A gente tem uma classe baixa e uma classe que é abaixo da classe baixa, né? Abaixo da linha da pobreza, e é muito numerosa, que é onde tem mais gente. A gente não tem uma classe média desenvolvida, né? Essa é uma característica do nosso país, tá? Aí, Mônica, você tinha me perguntado a respeito de renda. Essa é a correspondência média, né? Às vezes não bate muito, né? Mas de acordo com a classe econômica lá que você caiu, né? Essa é a média que as famílias, né? Que as casas, né? Que é renda domiciliar, não é renda individual, é renda da casa, a média da renda da casa dessas classes. Então, na classe C1, em média, a renda domiciliar é R$ 3.085. Tá bem fora, hein, professor? A realidade deles aí é outra. Na verdade, eu acho que aí eles juntam 3 rendas, né? O pai, o filho, a esposa e fulano. A renda é sempre renda domiciliar, né? Aqui não é por indivíduo, não. E a renda domiciliar média, R$ 3.014. Aí sim. Pensar para esse lado aí, sim. A classe A, né? Ela pode ter renda muito superior a isso aqui, né? Na média, R$ 25 mil por domicílio, mas tem gente que ganha muito mais do que isso, né? Uma renda muito superior a 25 mil aqui. Só que é uma porcentagem pequena da população, né? Como a gente viu lá, 2,5% da população só. A maioria desses 2,5% aqui é político, é funcionário do judiciário, né? É militar. Essa é a crueldade do nosso país, né? A população mesmo não consegue acessar essa classe e chegar a ter esse nível de renda, né? É isso mesmo. Então aqui, ó, do C para baixo aqui, ó, dos 5 mil para baixo aqui, né? A gente tem 80% da população. 80% do nosso, 8 em cada 10 pessoas, né? Em cada 10 residências do Brasil tem uma renda inferior a 5 mil e poucos reais aí. E aí tem uma outra crueldade, né?
onde tem 28, quase 30% da população, olha aqui a renda, né? Renda domiciliar, né? Renda da casa inteira de R$ 719 em média, né? Essa é a realidade da classe B. Aqui a pessoa basicamente briga para subsistir, né? Assim, aquela pessoa que não tem nem como se bancar, né? Precisa de ajuda para tudo e tal. Muitas vezes pode se somar o Bolsa Família aí, porque eu trabalhei no Bolsa Família, né? Uhum. E as famílias eram a maioria sobreviver com dinheiro da Bolsa Família, na verdade. Exatamente. Qual que era a lógica do Bolsa Família, né? Até o slogan da Dilma lá, né? País rico, país sem pobreza. Então a ideia era acabar com essa classe aqui, né? Não tem que ter, essa classe D e E não tem que existir. A gente tem que fazer de tudo para tirar as pessoas daqui. Então E o ela aumentou. esforço e aumentou, nos últimos anos aumentou, né? Infelizmente. Que pena, né? E quer ver a crueldade maior, né? Quantas pessoas moram nessa casa aqui, ó? Nessa casa que tem uma renda de R$ 25 mil aqui. Quantas pessoas moram nessa casa? 3, 4 no máximo? Estourando, né? E nessa casa aqui, com renda de R$ 700, quantas pessoas moram aqui? 6, Às 5, vezes é né? um monte, né? É uma família enorme, tal, numerosa, com filhos e avós e agregados, né? Um monte de gente tendo que dividir ali o mesmo ambiente. Então essa é a crueldade do nosso país, né? Um país desigual e que tem a maior parte da população na classe baixa para baixo, né? Esse é o nosso ponto, certo? Certo, professor. E o que isso tem a ver com o comportamento do consumidor, né? Por que a gente está falando disso? Porque quando a gente fala de consumo, né, a gente está falando do papel social que essas classes têm, né? Se a gente vive numa sociedade do consumo, consumir é o nosso compromisso social, né? É o que a gente deve fazer para manter a sociedade girando. E aí, olha a crueldade que a gente tem, né? A gente não tem uma classe com potencial de consumo numerosa. Se você pegar aqui da classe B para cima, né, que ganha de R$ 5 mil em média para cima por casa, né, por domicílio mensalmente, é uma porcentagem de 20% da população, um pouquinho mais de 20% da população, e que é pouco numerosa, é pouca gente para fazer a sociedade do consumo movimentar. E aí, qual que foi a solução que a gente encontrou no Brasil? Né? Como é que o Brasil se organizou nesse sentido, né? De ter uma sociedade do consumo, de incentivar as pessoas a consumir, porque isso é importante, isso movimenta a economia, isso faz a roda girar pelo sistema econômico que a gente escolheu. O que acabou acontecendo no Brasil? A gente pressiona a nossa classe C, C1 e C2, então, que seriam as classes mais numerosas, né? Então, se você pegar aqui C1 e C2, 48% da população, quase metade da população, estaria na classe C, né? Nessa classe C1 e C2, que seria a classe baixa. Mas como é a classe mais numerosa, é onde tem mais gente, a gente quer que a nossa classe C faça o papel de classe média. Aqui, ó, a classe que tem 50% nos países desenvolvidos, né? Um pouquinho mais de 50% aqui, 50% aqui. Então, a classe que tem 50% no Brasil é a classe baixa. E a gente força essa classe para ela se comportar, para ela consumir como se ela fosse classe média. A sociedade do consumo no Brasil depende que a classe C saia para o consumo, que a classe C vá consumir. Se a classe C não consumir, fica pouca gente. Embora tenha renda, é pouca gente com essa renda aqui. Então a gente não pode depender de fazer a nossa economia girar só com as pessoas de classe A e B. A gente tem que levar para o mercado, fazer consumir essas pessoas aqui da classe C. Classe D e E é outra realidade, né? Tem que basicamente subsistir. Mas a gente força a classe C1 e C2 a consumir, a serem consumistas. Pensa assim, ó, essa casa, essa família aí, que tem uma renda domiciliar de R$ 3 mil por mês, consegue comprar uma televisão de 5 mil? Consegue comprar uma geladeira de 2, 3 mil reais? Consegue comprar um carro de 40 mil? Consegue comprar um iPhone de 4 mil reais, de 3, 4 mil reais, né? O que vocês acham? Essa classe C aqui consegue? Tudo que conseguem, professor. Dá um jeito. Muitas parcelas, mas consegue. Então, aí nesse ponto, né, que a gente queria chegar hoje. Não era para conseguir, né? Era para olhar assim, cara, não, né? Isso não faz parte da minha condição econômica, né? Eu não tenho potencial, né, para comprar esse tipo de produto e tal. Mas a gente precisa que eles consigam, né? E o Brasil achou meios, achou caminhos aí para levar essa classe C1 e C2 a consumir esses produtos que muitas vezes são caros, né? Então, se a geladeira custa 5 mil e a renda domiciliar é 3 mil, a princípio eu não vou conseguir comprar. Mas se for parcelado, né? E se for
parcelinha de trezentão, parcelinha de R$ 200, de R$ 100. Aí dá, né? Vai ficar uma eternidade pagando, né? Vai pagar 2, 3 geladeiras, mas vai conseguir, né? Vai ter. Essa realidade econômica no Brasil forçou a gente criar na classe C, que seria a nossa classe baixa, um comportamento de classe média. A gente espera, a gente faz a nossa classe baixa se comportar como classe média, numa realidade do Brasil. Então, esse lance de parcelar as coisas em 10, 12 vezes no cartão, né? É coisa que só tem no Brasil, né? Em outros lugares do mundo, as pessoas nem pensam nisso, nem faz muito sentido falar isso. Parcelar sem juros no cartão, não existe, não é sem juros, né? Sempre vai ter juros ali embutidos. Mas é uma coisa que permite essa classe C consumir, né? Fazer parte dessa roda do consumo. Professor, Pode falar. Tem um exemplo assim, você pode ter essa noção hoje, o comércio. O comércio não vive sem a classe baixa. Ele não está conseguindo essa crise aí, tá mostrando isso, na verdade, né? Porque os grandão não vai gastar. Exatamente. É assim a nossa sociedade do consumo, né? No Brasil, precisa ser a classe C. Como ela é muito numerosa, como é muita gente, né? Como a gente viu ali, pelo menos 50% da população na classe C, a roda só gira se essa classe for consumir, se essa classe sair para consumir. A gente tem que estimular elas a consumirem de qualquer maneira. É o que o governo faz, né, nesses momentos de crise, né? Libera FGTS, dá algum incentivo ali, alguma coisinha aqui, outra ali e tal, que é para folgar um pouquinho o bolso dessa classe que tem uma renda apertada, mas que se aliviar ali um pouquinho já consegue consumir alguma coisa. Vocês viram as fotos do calçadão hoje, como estava? Não, eu não vi, mas eu fiquei sabendo. Eles não foram lá não, né? Não, eu não. Também não, nem vi. Depois de quase 40 dias aí fechado, né, liberou o comércio hoje parcialmente, lotou o calçadão, né, filas e mais filas, né, as pessoas lá, né, totalmente já desligaram da ideia da quarentena. Não tem noção as pessoas, né? Depois o comércio fecha e daí ficam reclamando. E por que essas pessoas saíram lá, correram para a fila? Para pagar boleto, pagar prestação, né? Então foi lá e comprou uma coisa parcelada. Aí quando abre, pô, tá atrasado, tem que ir lá pagar, né? Aquele boleto que tá atrasado e tal. Então essa é a característica, né, da nossa sociedade do consumo, tá? Então, em resumo, né? Classe social revela o papel social que a gente espera daquelas classes lá, né? Uma classe alta tem o papel social dela, a classe baixa tem o papel social dela, e a classe média é para ser a classe que tem o papel de consumir, né, de fazer a roda do consumo girar. E no Brasil, como é um país desigual, a gente não tem essa classe média bem desenvolvida. Nossa classe média é muito pequena. Não dá para esperar que só o consumo da nossa classe média efetiva, naquilo que a gente realmente chama de classe média, consuma o que é necessário para a nossa economia girar. Então, a gente acabou caindo numa situação onde a nossa classe baixa faz as vezes da classe média, né? A nossa classe C se comporta como se fosse a classe média dos países desenvolvidos. E o Brasil acabou criando mecanismos para isso. Tá? É uma distorção que existe no papel social das classes aqui no Brasil. Enquanto a classe C é aquela que estaria, né, penando ali para sobreviver e precisando de ajuda do governo e tal, aqui no Brasil ela é a classe que consome, é a classe numerosa que faz o comércio acontecer. Tá? Beleza, gente? Beleza. Então é isso por hoje. Então, tá bom. A partir de amanhã, então, vai aparecer lá a avaliação, né, a provinha para vocês fazerem. Vocês vão receber um aviso lá pelo Google Classroom. Tá bom? Então, tá bom. Ok. Beleza, Certinho? boa noite, então. Obrigado, boa noite. Pessoal, boa noite, Beleza. professor. Beleza. Boa noite, gente. Boa noite, tchau. Tchau. Tchau, gente.